Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos. Vamos então para a nossa primeira aula da transmissão do Corolla Brad Pitt, e esta aula será voltada para a tabela de aplicação das transmissões automáticas, em especial sobre o diagnóstico dos problemas mais comuns em transmissões automáticas automotivas e o porquê de vocês devem estar focados nos procedimentos padrão de diagnóstico para obter resultados assertivos que lhes pouparão o tempo de vocês e de seu cliente. Meu nome é Gerson Frias e sou consultor técnico em transmissões automáticas automotivas. Sem delongas ou demandas, vamos lá nos aprofundar na A245E. Em uma oficina que trabalha com transmissões automáticas automotivas, a organização e um procedimento padrão de diagnóstico são as peças-chave para que você alcance os melhores resultados, tanto em economia de tempo quanto de dinheiro, tornando assim o seu negócio muito mais lucrativo. Dentre os procedimentos padrão mais eficazes e simples que utilizamos aqui na oficina quase diariamente para diagnosticar problemas de transmissão estão a anamnese, que consiste em um questionário com anotações técnicas sobre o veículo em questão e as informações da tabela de aplicação específica para cada veículo. Aliando os dados obtidos na anamnese e as informações da tabela de aplicação, teremos assim um norte para a solução do problema do veículo de nosso cliente. Quando temos aqui, na oficina, por exemplo, um cliente relatando que seu veículo perdeu a marcha ré e tem um delay ou deslizamento na passagem da segunda para a terceira marcha, nós cruzamos os dados da anamnese e da tabela de aplicação e podemos, desta forma, visualizar as solenoides específicas e os elementos de atrito que são aplicados em cada marcha. E isso nos permite identificar quais áreas da transmissão estão causando o problema relatado. Assim, podemos diferenciar se o sintoma é resultado de um problema elétrico ou mecânico. Obviamente, utilizar um bom scanner de diagnósticos e, se o veículo estiver em condições de ser dirigido, é fundamental andar com o proprietário para observar o problema e a forma como o mesmo dirige o automóvel, e desta forma eliminar todas as possibilidades de o problema não ser uma causa externa. Muitas vezes, o problema não está na parte interna da transmissão, e sim no sistema elétrico, na rede CAN, e às vezes uma simples bateria desgastada ou inadequada para o veículo pode causar sintomas na transmissão, enganando assim o cliente e muitas vezes o reparador. Por isso, o PPD, ou procedimentos padrão de diagnóstico, são imprescindíveis para você alcançar os melhores resultados. No que consiste a tabela de aplicação? A tabela de aplicação existe como uma forma de orientar o reparador a respeito da estratégia de funcionamento das transmissões automáticas e, obviamente, elas variam de uma para outra, pois cada transmissão tem a sua estratégia específica. Praticamente todo o manual da transmissão tem obrigatoriamente a tabela de aplicação. Caso o que você está usando não tenha, é porque quem copiou ou fez a sua tradução acabou retirando esta importante informação do seu manual. Sugiro veementemente que compre um manual atualizado. Explicando o significado de cada item na tabela de aplicação, temos posição. São as posições em que a alavanca de mudança de marchas pode estar, por exemplo, P, park, estacionado, N, neutro e assim por diante. Solenoides. São componentes do corpo de válvulas de todas as transmissões automáticas que são responsáveis por controlar o fluxo hidráulico do fluido, óleo, das transmissões. O fluido, através de sua circulação pelo corpo de válvulas e por toda a transmissão, é responsável por realizar as trocas de marcha através da pressão hidráulica atribuída parcialmente pelo trabalho das solenoides. As solenoides podem ser do tipo on-off, aberta, fechada, ou PWM, Pulse Width Modulation, que é uma tensão de alimentação de corrente contínua que é ligada e desligada em uma determinada frequência por um período de tempo modulado, ciclo de trabalho. Os usos típicos de um solenoide
controlado por PWM, são válvulas solenoides, hidráulicas ou pneumáticas proporcionais, controle digital ou controle de corrente proporcional, controle de posição. Embreagens e freios. Em uma transmissão automática, as embreagens e freios são responsáveis pela aplicação ou desaplicação de um conjunto que irá fazer determinada marcha, sendo acionados através do fluxo hidráulico e podem engatar ou reduzir as marchas em conjunto com as planetárias ou engrenagens de engate, dependendo da estratégia da transmissão estudada. No caso da A245, as planetárias e as rodas livres são responsáveis pelo aumento ou redução da velocidade ou a inversão do sentido de rotação das engrenagens e, consequentemente, do veículo. Roda livre, One-Way Direction Clutch. Podem travar no sentido horário ou anti-horário, sendo que elas travam no sentido de rotação conforme a sua especificação. A embreagem unidirecional de roda livre é um dispositivo mecânico com características especiais. Em um sentido de rotação, se não há engate entre a pista interna e externa, continua a operação de aceleração. Se no outro sentido de rotação houver contato entre a pista interna e a pista externa, será assim capaz de transmitir torque. Agora que você se familiarizou com a tabela de aplicação e alguns termos e definições relacionados a ela, vamos então avaliar os cenários a seguir na tabela de aplicação da transmissão A245, que é o objeto deste curso. Neutralização da terceira marcha. Se o veículo está fazendo a transição para a primeira e segunda marcha e parece neutro quando a terceira é acionada, uma revisão dos solenoides mostra que ambos estão ativados para a primeira marcha, indicando que ambos estão funcionando. Quando a segunda marcha é acionada, o solenoide S2 é desativado. Na terceira marcha, ambos os solenoides estão desativados. Então, ao sentir a condição neutra, é um bom sinal de que o S1 está desativando, permitindo concluir que ambos os solenoides estão funcionando corretamente. Em testes adicionais, é sabido que na transição da primeira para a segunda e da segunda para a terceira marcha, as embreagens C1 estão sempre ativadas, mostrando que se elas estão sendo usadas nas duas primeiras marchas e as mesmas estão funcionando perfeitamente. O problema, então, não está na embreagem C1. Consequentemente, sabemos, olhando a tabela, que para o engate da terceira marcha são utilizadas a embreagem C2 e o freio B2, que também é usado na segunda marcha. Isso implica que o freio B2 e a roda livre F1 e F2, que são usadas na primeira e na segunda, não apresentam defeitos e na terceira não são utilizadas. Obviamente, nos sobrou a embreagem C2, que possivelmente é a causadora da neutralização da terceira marcha. Em seguida, mudo para a segunda manualmente, aumentando a velocidade do veículo até cerca de 60 km por hora. Depois, passo para a sobremarcha e solto o acelerador. Ao consultar a tabela, tenho informações suficientes para diagnosticar o defeito na transmissão de forma bastante precisa e verossímil. Veículo sem marcha ré. Se não houver movimento ao engatar a ré, posso testar para ver se a embreagem C3 está com defeito ou se o freio B3 é que está com defeito, colocando o carro na primeira marcha manual. Caso o carro se mova normalmente, sabemos que o freio B3 está acionando normalmente, pois ambos são usados para o engate da ré e da primeira marcha no manual. E neste caso, o problema está na embreagem C3. Caso o carro não se mova na primeira manual, obviamente estamos sem o freio. B3. Amigos, vocês percebem o quanto é simples e útil saber utilizar a tabela de aplicação. Podemos visualizar internamente a transmissão somente observando a tabela e cruzando os dados. Qual seria o defeito se não houver energia para nenhum dos solenoides? Teríamos a terceira marcha sem mudança para cima ou para baixo, quando em modo de condução? Respondam aí nos comentários, meus amigos. Existem várias fontes para obter os livros de referência e gráficos mencionados nesta aula. Coletar as tabelas de aplicação e salvá-los para referência futura
pode ajudar no diagnóstico de qualquer transmissão e facilitar suas recomendações para reparos. À medida que você se familiariza e revisa as tabelas de aplicação, descobrirá com mais facilidade e rapidez os mais variados problemas na transmissão e na elétrica de qualquer veículo. Qualquer dúvida, podem enviar perguntas aí nos comentários. Se você não é mecânico ou nunca trabalhou com transmissão automática e tem mais dúvidas a respeito das nomenclaturas, mandem um e-mail para contato@canvasautomáticos.com.br. Nosso curso é bastante diferenciado do que se tem por aí. Não vamos ficar desmontando a transmissão e ficar falando um monte de termos técnicos para confundir a sua cabeça, mas sim, vamos apresentar um pouco de teoria básica e prática para que você se torne um especialista em transmissão e não um simples trocador de peças. Muito obrigado por acompanharem esta primeira aula da transmissão A245 e gostaríamos de agradecer imensamente sua visita por aqui. E você pode deixar um like, compartilhar nosso vídeo, enviar perguntas, comentários e sugestões sobre a dinâmica de nossas aulas. Em breve, vamos criar nosso grupo de membros para tirarmos nossas dúvidas de maneira bem mais eficaz. E se você já estiver com uma transmissão do Corolla em mãos, bora lá, vamos explorá-la juntos. Até a próxima aula. Obrigado e valeu!